Olá, apaixonados por fisiologia! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fisiologia Falada e também ao 10º e último episódio da nossa série sobre o sistema cardiovascular. Ao longo de 9 episódios, construímos peça por peça a fisiologia do sistema, a bomba, a eletricidade, a mecânica da contração, o débito cardíaco, a hemodinâmica, as trocas na microcirculação e a regulação da pressão. Hoje, fechamos o ciclo com o passo mais importante para a prática: aplicar esse raciocínio a situações clínicas reais. O objetivo deste episódio é demonstrar que os principais sinais, sintomas e condições cardiovasculares não são fatos isolados a memorizar, mas consequências previsíveis dos princípios que já dominamos. Vamos usar a fisiologia como ferramenta de raciocínio. Vamos começar? Então pega seu café, ajusta os fones e vem comigo! Antes das condições específicas, precisamos fixar o eixo que organiza todo o raciocínio cardiovascular clínico. Ele se resume a uma cadeia lógica que já construímos ao longo da série. Tudo começa no débito cardíaco, que é o produto da frequência cardíaca pelo volume sistólico. O débito, multiplicado pela resistência vascular periférica, determina a pressão arterial média. E a pressão arterial média, por sua vez, é o que garante a perfusão tecidual, ou seja, a chegada efetiva de sangue, oxigênio e nutrientes às células. Fixe essa sequência: débito cardíaco, pressão arterial, perfusão tecidual. A finalidade de todo o sistema é a última etapa, a perfusão. Pressão e débito são apenas meios para alcançá-la. Disso deriva o princípio clínico mais importante desta série. Praticamente toda doença cardiovascular representa uma falha em algum ponto dessa cadeia. Ou o coração não gera débito suficiente, ou a pressão não se mantém adequada, ou a resistência está inapropriada, ou o volume está alterado. Quando você se depara com um paciente, a pergunta orientadora é sempre a mesma: em que ponto desta cadeia está o problema e quais mecanismos o organismo está acionando para compensá-lo? Com essa lógica em mente, as condições clínicas deixam de ser uma lista a decorar e passam a ser deduzíveis. Comecemos pela insuficiência cardíaca, que é, essencialmente, a incapacidade do coração de bombear sangue em quantidade suficiente para atender às necessidades metabólicas dos tecidos, ou de fazê-lo apenas à custa de pressões de enchimento elevadas. Apliquemos o raciocínio. Se a contratilidade do ventrículo cai, como ocorre após um infarto extenso, o volume sistólico diminui e o débito cardíaco cai. O organismo interpreta essa queda como uma redução de pressão e ativa mecanismos compensatórios. Aumenta o tônus simpático, elevando frequência e contratilidade, e ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona, retendo volume para aumentar a pré-carga. Aqui está o ponto central. Essas compensações, úteis a curto prazo, tornam-se prejudiciais quando sustentadas. A retenção de volume aumenta a pré-carga além do ponto ótimo da curva de Frank-Starling, e o coração já comprometido não consegue ejetar esse volume adicional. A pressão se acumula retrogradamente. Se o problema é do ventrículo esquerdo, a pressão retorna aos pulmões, causando congestão pulmonar e dispneia. Se é do ventrículo direito, a pressão retorna à circulação sistêmica, causando edema de membros inferiores e congestão. A insuficiência cardíaca é, portanto, a demonstração clínica de como a queda do débito e as compensações neurohormonais se combinam para produzir os sintomas. Passemos à hipertensão arterial, a elevação sustentada da pressão. Basta retomar a equação. A pressão é o produto do débito pela resistência vascular periférica. Logo, a hipertensão resulta do aumento de um desses fatores ou de ambos. Na maioria dos casos, o componente dominante é o aumento da resistência vascular periférica, por vasoconstrição sustentada das arteríolas e por alterações estruturais na parede dos vasos. Some-se a isso a contribuição renal. Como vimos, o rim controla a pressão de longo prazo pela natriurese por pressão. Quando essa relação entre pressão e excreção de sódio está deslocada, o rim passa a reter mais volume para uma dada pressão, sustentando níveis pressóricos elevados.
O raciocínio fisiológico explica também as consequências. Uma pressão cronicamente alta significa uma pós-carga cronicamente elevada para o ventrículo esquerdo. Para vencê-la, o ventrículo se hipertrofia, e essa hipertrofia, com o tempo, pode evoluir para disfunção e insuficiência cardíaca. Em paralelo, a pressão elevada agride diretamente a parede dos vasos, acelerando a aterosclerose e lesionando órgãos-alvo como o cérebro, os rins e a retina. Assim, a hipertensão conecta diretamente os conceitos de resistência, pós-carga e função renal que estudamos. O choque circulatório é a falência aguda da perfusão tecidual. O aporte de oxigênio torna-se insuficiente para as necessidades das células. Note que a definição aponta diretamente para a última etapa da nossa cadeia, a perfusão. E, usando essa cadeia, podemos classificar o choque conforme o ponto em que ela falha. No choque hipovolêmico, o problema é o volume. Uma hemorragia ou uma desidratação grave reduzem o volume sanguíneo, caindo o retorno venoso, a pré-carga, o volume sistólico e o débito. No choque cardiogênico, o problema é a bomba. O coração falha em gerar débito, como no infarto maciço, apesar de volume e vasos adequados. No choque distributivo, o problema é a resistência. A vasodilatação generalizada e inapropriada, como na sepse ou na anafilaxia, de modo que, mesmo com débito normal ou elevado, a pressão despenca e o sangue não é distribuído adequadamente. E no choque obstrutivo, há um impedimento mecânico ao fluxo, como no tamponamento cardíaco. Em todos eles, o organismo aciona a mesma resposta compensatória que já conhecemos. Os barorreceptores detectam a queda de pressão e disparam intensa ativação simpática, gerando taquicardia, vasoconstrição e desvio do sangue para os órgãos vitais. Isso explica os sinais clássicos: tele fria e pálida pela vasoconstrição periférica e taquicardia pela compensação. O choque é, portanto, o cenário em que toda a fisiologia da regulação da pressão se manifesta de forma extrema. Quando falamos de síncope, nos referimos à perda transitória da consciência por redução súbita e global da perfusão cerebral. O cérebro depende de fluxo contínuo. Uma interrupção de poucos segundos já provoca a perda de consciência. O raciocínio, novamente, parte da cadeia. Se a pressão cai abruptamente, a perfusão cerebral cai e ocorre o desmaio. A forma mais direta de aplicar isso é a hipotensão postural, ou ortostática. Como vimos no episódio anterior, ao nos levantarmos, a gravidade desloca sangue para os membros inferiores, o retorno venoso cai e a pressão tende a cair. Em condições normais, o reflexo barorreceptor corrige isso em segundos, com taquicardia e vasoconstrição. Quando esse reflexo é lento ou insuficiente, seja pela idade, por desidratação, por medicamentos ou por disfunção autonômica, a pressão não é corrigida a tempo, a perfusão cerebral cai e surge a tontura, ou mesmo a síncope, ao levantar-se. Há ainda a síncope de origem reflexa, a mais comum, na qual um estímulo desencadeia uma resposta autonômica paradoxal, com queda súbita da frequência cardíaca e vasodilatação, derrubando a pressão. Em ambos os casos, o mecanismo final é o mesmo: falha momentânea em manter a pressão e, com ela, a perfusão do cérebro. É uma aplicação clara do reflexo barorreceptor que estudamos. Retomemos dois conceitos já apresentados e apliquemo-los clinicamente, começando pelo edema. Como vimos ao estudar a microcirculação, o edema é o acúmulo de líquido no interstício, resultante do desequilíbrio das forças de Starling. Clinicamente, podemos deduzir suas causas. O aumento da pressão hidrostática capilar, como na insuficiência cardíaca e na insuficiência venosa, empurra líquido para fora dos capilares. A queda da pressão oncótica, por redução das proteínas plasmáticas, reduz a reabsorção. O aumento da permeabilidade capilar, na inflamação, permite a saída de líquido e proteínas.
e a obstrução linfática impede a drenagem do excedente. Reconhecer o padrão do edema, portanto, é raciocinar sobre qual força de Starling foi alterada. Passemos à isquemia miocárdica, que ilustra a cadeia aplicada ao próprio coração. O miocárdio precisa de perfusão para trabalhar, e ele é irrigado pelas artérias coronárias, sobretudo durante a diástole. A isquemia ocorre quando a oferta de oxigênio ao músculo cardíaco torna-se insuficiente para a sua demanda. Isso pode acontecer pela redução da oferta, como no estreitamento de uma coronária por placa aterosclerótica, ou pelo aumento da demanda, como no esforço, quando a frequência e a contratilidade sobem. A dor torácica típica, a angina, surge justamente quando a demanda supera a oferta. E, se a obstrução se torna completa, instala-se o infarto, com morte do tecido, queda da contratilidade e todas as consequências sobre o débito que já discutimos na insuficiência cardíaca. Agora, algo grave e bastante comum: as arritmias. Arritmias devem ser compreendidas como distúrbios da atividade elétrica do coração. Como a contração mecânica depende inteiramente do comando elétrico, qualquer alteração na geração ou na condução do impulso repercute sobre o bombeamento. Apliquemos o raciocínio. Se o ritmo se torna muito lento, uma bradiarritmia, o número de batimentos por minuto cai e o débito cardíaco pode cair com ele, comprometendo a perfusão. Se o ritmo se torna muito rápido, uma taquiarritmia, surge o problema que já anteciparmos ao estudar a frequência cardíaca. O tempo de diástole encurta demais, o enchimento ventricular fica prejudicado, o volume sistólico cai e o débito, paradoxalmente, pode diminuir apesar do coração bater mais. Há ainda situações em que a coordenação entre as câmaras se perde. Na fibrilação atrial, por exemplo, os átrios perdem a contração organizada e some-se aquele pontapé atrial que completa o enchimento ventricular. Em ritmos ainda mais desorganizados nos ventrículos, a contração eficaz desaparece, o débito vai a zero e instala-se a parada. Perceba que, em todos esses casos, o raciocínio é o mesmo. A alteração elétrica compromete o enchimento ou a ejeção, e, portanto, o débito e a perfusão. Reunidos os exemplos, fica evidente que nenhum desses quadros envolve o coração isoladamente. Todos resultam da interação entre 4 protagonistas: o coração, os vasos, os rins e o sistema nervoso autônomo. Este é o ponto de integração de toda a série. Observe como eles conversam. O coração gera o débito. Os vasos, sobretudo as arteríolas, definem a resistência e distribuem o fluxo. Os rins controlam o volume e, com ele, a pressão de longo prazo. E o sistema nervoso autônomo, com o auxílio dos hormônios, coordena todos os demais em tempo real, ajustando frequência, contratilidade, calibre dos vasos e sinalização renal. É por isso que uma alteração em um deles repercute nos outros. Na insuficiência cardíaca, a falha do coração ativa o simpático e os rins, que retêm volume e agravam a congestão. Na hipertensão, a alteração renal e vascular sobrecarrega o coração. No choque, a falha de um ponto dispara a compensação de todos os demais. Esse é o motivo pelo qual os tratamentos cardiovasculares atuam frequentemente sobre esses eixos. Medicamentos que reduzem o volume, que bloqueiam o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que modulam o tônus simpático ou que ajustam a frequência. Cada intervenção é uma aplicação direta da fisiologia que estudamos. Compreender a integração é, portanto, compreender tanto a doença quanto o seu tratamento. Para encerrar, conectemos tudo ao exercício físico e à reabilitação, um campo em que esse raciocínio se torna ferramenta diária. O exercício é um potente estímulo cardiovascular. Como vimos, ele eleva o débito cardíaco, redistribui o fluxo para a musculatura ativa e desafia os mecanismos de regulação da pressão. O treinamento regular produz adaptações favoráveis. O coração se torna mais eficiente, com maior volume sistólico e menor frequência de repouso.
A rede vascular melhora sua capacidade de dilatação e a regulação autonômica se aprimora, com maior tônus vagal. São exatamente os mesmos princípios da série, agora operando a favor da saúde. Por isso, na reabilitação cardiovascular, o exercício é prescrito como uma verdadeira intervenção terapêutica, capaz de reverter parte das alterações que discutimos. E aqui, o raciocínio fisiológico é indispensável ao profissional que acompanha o movimento. Compreender por que a pressão cai ao levantar-se orienta a mobilização segura de um paciente. Entender a relação entre frequência, enchimento e débito fundamenta a progressão da carga. Reconhecer os sinais de perfusão inadequada, como palidez, tontura ou fadiga desproporcional, permite ajustar ou interromper uma sessão a tempo. A fisiologia deixa de ser teoria e torna-se a base de decisões clínicas seguras. Chegamos assim ao fim desta série. Percorremos o caminho completo, da primeira faísca elétrica no coração até a aplicação clínica à beira do paciente. Vimos que cada batimento, cada válvula, cada vaso e cada reflexo faz parte de um sistema integrado, elegante e compreensível. E vimos que os sinais e sintomas que encontramos na prática não são um mistério a decorar, mas a expressão lógica desses mecanismos. Se há uma mensagem para levar de tudo o que estudamos, é esta: quem compreende a fisiologia não memoriza a clínica, deduz a clínica. Continue observando, continue raciocinando e permita que esses princípios guiem cada decisão. Muito obrigado por acompanhar esta série do início ao fim. Foi uma jornada e tanto. Até uma próxima e tchau, tchau!